gravação começará em breve. Pronto, estamos gravando. Estamos gravando. Quem concorda, permaneça como está, né? Gosto sempre de falar isso, como se fosse estivéssemos no Senado, né? Vamos dar início ao nosso terceiro encontro, que tem como tema a desconstrução do ser humano, tá bom? E faz parte do módulo 1 do nosso curso de Filosofia Ambiental. É o segundo momento desse módulo 1. No nosso próximo encontro será o terceiro e último momento, onde a gente vai tentar fazer a reconstrução, né, deste ser humano que a gente começou já a desconstruir desde a aula passada, quando a gente foi mostrando novas formas. O foco da aula de hoje é pensar exatamente a ontologia, vejam só, né? É uma ontologia que vai partir de uma outra compreensão agora, que não será mais a compreensão da filosofia tradicional, como a gente foi discutindo desde o último encontro, tá? A gente vai partir, então, de uma noção de ontologia, de compreensão ontológica, que compreende o todo, né, da natureza, do cosmos, do universo, como vocês queiram nomear, tá? E vai levar em consideração a horizontalidade deste todo, deste cosmos, no sentido de que não há uma primazia deste ente, que é o ser humano, diante dos demais entes. Então, essa compreensão, essa inversão ou desconstrução, né, ela é fundamental para a gente pensar filosofia ambiental, tá? Para a gente pensar, para a gente construir isso, que lá na frente no nosso curso nós vamos nomear de ethos ambiental, né? Que seria essa atitude diante do mundo, dos outros seres humanos e de nós mesmos, né? E aí no mundo a gente começa a dividir, né? E um pensamento ele sempre categoriza, né? A dividir muitos outros mundos, universos, povos, espécies, né? Que não são compreendidos na ontologia tradicional. Vejam só, a ontologia tradicional, ela pensa sempre o mundo, o humano, né, como algo separado, tá? E aí a gente vai começar a ver que o mundo precisa ter um S no final para ser mundos, e aí vai incluir o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral, enfim, como a gente vem discutindo, e isso vai permitir que a gente tenha no ethos ambiental o caminho para o pensamento ontológico, que depois vai desembocar no epistemológico, e depois no ético-político, que seriam aquelas três objetivos da filosofia ambiental que a gente viu lá no primeiro encontro. Então, vamos iniciar oficialmente nosso terceiro encontro. Boa tarde a todas e a todos que chegaram, quem for chegando depois também vai ficando à vontade, tá bom? Vamos começar com a leitura do artigo, né? Com os comentários do primeiro artigo, que era sobre o cosmocídio, tá certo? Eu vou passar aqui as páginas e vou ficar de olho aqui no telefone para ver se alguém escrever algo no chat, né? Para dar uma olhada. Então, o primeiro texto é este, do professor da Universidade de Toulouse, o Jean-Christophe Godard, chama-se Idiotia Branca e Cosmocídio, tá? Uma leitura de A Queda do Céu, de Davi Copenhague e Bruce Albert. E aí, quem leu o texto, ele é bem curtinho, são menos de 10 páginas no PDF, dá para ler rapidinho, né? Ainda que ele seja um texto bem denso, bem filosófico, é uma leitura que não é demorada, e é uma leitura muito interessante para exatamente firmar a construção desta ontologia que a gente quer propor aqui. Então, o que nós temos neste texto do cosmocídio do professor Jean-Christophe Godard, tá? Estava querendo lembrar o nome dele. Bom, eu coloquei alguns trechos bem resumidos do próprio artigo, né, para a gente ir comentando e depois passar para o texto do Para Quem ou Para Além de Nós, tá bom? Então, já de cara, a gente já trouxe logo no início do texto, ele vai dizendo que o livro A Queda do Céu, deixa eu ver se ele está aqui, depois a gente pega e mostra para vocês, você já tem o PDF também, quem não tem o livro físico. O livro A Queda do Céu, ele é um livro único, no sentido de que ele é um livro
que libera da ilusão do livro. O que isso significa? Então, essa primeira parte do artigo vai tecendo uma crítica muito dura à universidade, à filosofia, à episteme ocidental, ao conhecimento universitário, né? E vai mostrando que cada uma dessas estruturas, que são estruturas epistemológicas, mas são estruturas políticas, vai culminando, né, nos epistemicídios, nos cosmocídios, né, nos preconceitos, no silenciamento das vozes, das culturas, das crenças, enfim, em todos os processos colonizadores e necropolíticos que aconteceram na África, nas Américas, nas Áfricas e nas Américas, né, e tudo mais. Então, ele começa a criticar essa estrutura para mostrar exatamente que o livro A Queda do Céu se apresenta como um livro contra-antropológico, e aí, nos termos que a gente tem usado aqui, inclusive um livro contra-colonial, né? Um livro que o próprio autor vai dizer, né, aqui no artigo, que é uma declaração de guerra contra essa estrutura epistemológica que comanda a visão de mundo, tá? E ela toda se pauta e se funda em uma ontologia, que é a ontologia construída na história da filosofia desde os pré-socráticos, tá? Então, a gente vai... E aí, no livro da Neisa Teixeira, para quem ou para além de nós, a gente vai aprofundar melhor essa relação entre o pré-socrático, a poesia e a filosofia pré-socrática, né? E como isso foi se perdendo, sendo modificado, né, ao longo da história da filosofia. Então, já no artigo, a crítica ela é ferrenha a essa estrutura filosofante que acaba por construir um mundo que exclui tudo aquilo que não é ocidental, europeu, filosófico, categorial, indexador, tudo aquilo que foge da estrutura racional do pensamento filosofante. Então, por isso o livro do Davi Copenau e do Bruce Albert é um livro único que libera da ilusão do livro, tá? Simplesmente pelo fato de falar em voz alta dessa voz que o livro impresso está determinado a sufocar, tá? Então ele vai falando de vários elementos, vai citar alguns autores, alguns críticos, vai mostrando como que... Eu coloquei uma citação aqui, quando ele lembra o Darcy Ribeiro também, né? Que vai mostrando que a construção do conhecimento filosófico ela não é uma construção feita em loco. Quem fala dos povos indígenas, por exemplo, do Brasil, na história da tradição, não são os povos indígenas brasileiros, né? São antropólogos, são pensadores, são filósofos, enfim, isso não só no Brasil, no mundo todo. Então, e o artigo ele vai trazendo citações de aborígenes, né, e de vários lugares do mundo, aonde essas construções ontológicas diversas da construção ocidental são excluídas como não pensamento, como barbárie, selvageria, como ausência total de conhecimento, de filosofia, de sabedoria, tá? Então, por isso o livro ele vai ter aí, ele vai ser essa palavra contra-antropológica, né? Porque é uma palavra viva, porque é falada por aquele que vive esta cultura, tá? Um outro trecho que eu trouxe do artigo é este que ele põe sobre a tarefa da antropologia, no caso dele, que é um antropólogo, né? Mas para nós, aqui no curso de Filosofia Ambiental, uma questão para a filosofia também, ou para a biologia, ou para a sociologia, né? Para a história, nós temos para a pedagogia, para a psicologia, nós temos textos, nós temos pessoas participantes de várias ciências, de várias áreas do saber aqui, né? Como é o curso de filosofia ambiental, eu vou falar do ponto de vista da filosofia, primeiramente. Então, essa questão filosófica aparece como, né? Aparece da seguinte forma: como que nós podemos falar destes povos, né? E percebam, essa é uma questão interessantíssima, que inclusive é o que inicia o pensamento decolonial na França e posteriormente na América Latina, né? Então, temos esta percepção de que não podemos falar pelos outros, né? Pelos danados da terra. Vai aparecer, inclusive, este termo no artigo, né? Os danados da terra.
né? Esses que são subcategorias de humanidade, esses que são postos de lado e que são e que há este movimento condescendente, patriarcal, né, de alguém que vai cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Então, o movimento decolonial ele se inicia desta percepção de que nós não podemos falar pelos outros, que são os outros que precisam falar por si próprios, né? E aí, quem tiver interesse pode buscar o Frantz Fanon, né, na França, e depois os autores nossos aqui mesmo, da América Latina. A gente manda depois, se quem quiser, ou no privado, ou lá no grupo mesmo, essas dicas das leituras decoloniais, né, da América Latina. Não é o objetivo agora do curso no momento. A gente está construindo uma ontologia. Então, mesmo que a gente cite um pensamento decolonial, não vamos ainda adentrar nele, né? Teremos um encontro para isso, né? Para pensar numa ecofilosofia decolonial ou uma ecodecolonialidade, enfim. Tá? Isso lá para frente, está lá no nosso cronograma. Então, vamos lá. Como é que o autor apresenta essa questão, que é uma questão como ele coloca, né? A questão é a seguinte, é a questão de saber o que a gente pode escrever filosoficamente como contribuição ao pensamento ameríndio. Por que isso é uma questão idiota? Porque não somos nós, e aí ele está falando do ponto de vista dele, tá? Ele é um autor francês, então ele está falando do ponto de vista da França e da Europa. Por isso ele diz, isso é uma questão idiota. Não somos nós, os franceses, os europeus, que devemos falar. São eles. E aí o eles somos nós, finalmente, tá? Porque nós estamos na América Latina, e a maioria de nós no Brasil, mas nós temos participantes e integrantes do curso que estão fora do Brasil, né? Estão na América Latina. Então, nós é quem devemos, somos nós quem devemos falar, tá? E responder a esta questão, tá? Que é uma questão idiota para eles, no sentido de que ficar, né, pensando o que eles podem falar não faz sentido, porque eles não têm, e aí eu vou usar um termo que é muito comum, né, na luta das minorias, que é o lugar de fala, né? Eles não têm o lugar de fala do povo, né, latino-americano, do povo indígena, do povo quilombola, do povo, né, e por aí vai, não tem. Então, esse reconhecimento que novamente, começa na França e depois é apropriado pela América Latina e que dá origem ao pensamento decolonial, ele é muito interessante, porque ele é um pensamento de autocrítica, né? E a França faz, primeiramente, na filosofia essa autocrítica, algo que, né, dificilmente é feito na Alemanha, por exemplo, com os filósofos alemães, né? Então, a França tem este movimento, alguns autores e autoras na França, tá? Não são todas, nem todos, né? Este movimento de autocrítica, de que a França foi construída sob o sangue, né, de colônias na África e assim por diante. Isso é interessante. E aí faz-se um movimento epistemológico de calar a boca, né? De silenciar mesmo e deixar quem tem a voz, quem tem a vez, quem tem o lugar de fala, dizer, falar. E passam a ouvir isso daí. É o movimento que o Bruce Albert faz, né? Quando ele vem para o Brasil, fica lá com o povo Yanomami, né? Uma década, 2, 3 décadas, ouvindo e depois compartilhando e fazendo esse movimento de levar a voz, né, a fala, o texto, as imagens escritas no livro, né? Como o Davi Copenaua fala. Então, esse é um movimento interessante, tá bom? Que é um movimento que nós, em filosofia ambiental, precisamos fazer com relação ao cosmos, à natureza, ao mundo, já adentrando nesse movimento ontológico. Então, sair deste lugar de soberania do ser humano para uma horizontalidade, né? E deixar que a natureza fale por si só. Deixar que o cosmos, o mundo, nos ensine. Então, esse movimento não só de humildade, mas de reconhecimento da nossa própria idiotia, da nossa própria ignorância. Acho que esse artigo é interessante por isso. Tá? Bom, a antropologia invertida dos brancos, conduzida por seus antigos informantes, não permitirá a nenhum de nós progredir na compreensão de si mesmo, de explorar mais adiante as subestruturas de seu pensamento. Então,
Se a gente ficar falando apenas, observando e falando, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque nós não estamos lá vivendo, né? Isso é o que ele está dizendo aqui, lá da França, fazendo a filosofia, a antropologia, dentro da universidade, é isso que ele diz. Tá, a gente vai ver um exemplo disso no próximo encontro, porque vocês vão ler alguns trechos deste livro aqui, acho que dá para ver aí no vídeo, né? Que é o livro do Staden, né? O alemão que vai fazer as 2 viagens ao Brasil, né? E é um livro que parece um livro de ficção, porque ele vai olhando, ele ficou, né, nas tribos, entre os tupinambás, ele ficou por aqui e tal, observou ali no 1547, depois em 1555, em 2 momentos, e ele fica descrevendo o que ele observava. E aí vocês percebem que este é um movimento absolutamente etnocêntrico, né? Eurocentrado, tá? E é interessante. Mas é um documento interessante, esse registro, porque faz a gente observar. Se a gente consegue ignorar certos, que às vezes é difícil, né? Certas críticas, certas judicações que o Hans Staden faz, né? Dizendo, são selvagens, são pagãos, são bárbaros, enfim. A gente observa um movimento de ontológico de convívio com o mundo, com a natureza, que é interessante. Esse é para o nosso próximo encontro, tá? Vamos deixar para depois. Bom, e aí vem as críticas que eu falei para vocês, o poder da palavra escrita. Isso é interessante, né? Porque há um poder na palavra escrita que a oralidade não tem, né? E aí, claro, há um poder na oralidade também, né? Não à toa, os povos, as etnias, os indígenas do Brasil mantêm viva a sua cultura, né? Pela oralidade. Mas percebem, quando você amplia o número de pessoas de um grupo, enfim, pensa na sociedade, né, do ponto de vista europeu, né, você não tem mais a força da oralidade, porque a oralidade ela não chega a milhões de pessoas, né, rapidamente. E aí o poder da palavra escrita acaba sendo maior, e ele é perigosíssimo, né? E aí daí vem as críticas, a ampliação das colônias pelos livros, construção das narrativas, que é a construção da própria história pelos livros, né? Os livros dizem como foi a história. Olha que interessante. Mesmo que ela não tenha sido daquela forma. Se está no livro, algo de 500, 600 anos atrás, como é que a gente vai lá verificar que foi escrito ao contrário, por exemplo, né? E aí nós temos também classificação das categorias válidas de verdade, né? E assim a universidade como esse lugar perigoso. A gente sempre elogia a universidade, tem que elogiar mesmo, né? Porque sem universidade estaríamos ainda mais perdidos. A universidade é um lugar de construção de conhecimento, claro, né? Assim como a ciência, mas a gente não pode deixar de perceber que a universidade também é perigosa, assim como a ciência também é perigosa, né? Porque são conduzidas por valores e vontades que estão sempre atreladas com a política, né? Com os interesses dos poderosos e por aí vai. Então, é exatamente a universidade. Vamos pensar na universidade, nas suas origens, lá na Idade Média, por exemplo. Há um movimento muito poderoso dentro da universidade, né, que na época da Idade Média, claro, controlada pela igreja, mesmo tentando se libertar, mesmo tentando ser livre do poder da igreja, né, há também esses interesses de justificação de certos valores, categorias de verdade, coisas assim. Tá? Então tem esse perigo aí da universidade, da ciência, do saber, do conhecimento, né? Que é o que provoca os epistemicídios. A gente fala mais disso na discussão, eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para comentar sobre essas questões, tá? Aí tem a citação do Darcy Ribeiro, que eu comentei com vocês. Vejam só. Se, segundo a palavra de Darcy Ribeiro, os homens do império, os colonizadores, né, ampliam o seu poder por meio dos livros, né? Porque eles fazem pelos livros, tá? Eles o fazem com a cabeça baixa. Então, é escrevendo, é pensando. Isso é interessante. O que o Darcy Ribeiro aponta aqui? E a gente não incluiu ainda o Darcy Ribeiro no nosso cronograma, não vai ter uma aula
específica sobre ele, o povo brasileiro, né, o livro mais famoso dele e tudo mais, mas ele vai aparecer ao longo do nosso curso, vocês verão, tá? E aí, como leitura extra e tudo mais. Tá, vamos lá. Esse trecho é interessante, por isso que eu botei, ó. Os olhos mergulhados em si mesmos, o etnocentrismo, né? O narcisismo, o individualismo, né? do pensamento do capital, do neoliberalismo, do consumismo, enfim, tá? E ampliando suas colônias, eles destroem pelas armas a florestas e os homens, notando apenas sua existência, aniquilando negligentemente imensas civilizações humanas, vegetais, minerais ou animais, é porque eles avançam com a cabeça abaixada, os olhos cravados em seus livros, levantando-se apenas quando se inquietam em saber se subsiste sobre a terra ainda alguma coisa sobre a qual eles podem pensar ou escrever. Tá? Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque é o movimento da história da filosofia. Né? E é a grande crítica à filosofia feita pela ciência, nas origens, principalmente das ciências sociais. Né? O fato da filosofia não ir, de fato, até o mundo sobre o qual ela está categorizando, falando, conceituando. Tá? Então, essa é uma citação bem interessante, tá bom? E aí, vejam só, o autor, o professor da Universidade Francesa, né, ele vai dizer que o livro do David Kopenawa, que é sobre o que ele está tratando no artigo, ele promove essa destruição da linguagem aqui apresentada como racionalidade e lógica. E aí ele cita a obra Catatal, do escritor e poeta nosso brasileiro, Paulo Leminski, né? Quem ainda não conhece, eu vou enviar depois do nosso encontro o texto para vocês tentarem ler, né? É um livro impossível de ler, tá? A premissa dele seria apresentar os pensamentos do Descartes, elaborando as meditações metafísicas, onde ele vai tirar o penso, logo existo, o famoso da filosofia, né? Só que é um Descartes vivendo nos trópicos, na nossa terra, né? E aí o livro ele é todo escrito numa outra sintaxe, numa outra linguagem. Ele, como eu disse, né, é impossível você ler. Você vai lendo e você não consegue entender, porque não há conexão entre as ideias. Afinal, é o próprio pensamento acontecendo. E aí, de vez em quando, você consegue sacar uma frase dali e dizer, isso eu capturei. Né? Eu vou enviar para depois vocês terem. É grande o livro e é bem esquisito. E é uma obra-prima, dizem muitos, né? A quem não gosta, a quem gosta. Eu vou enviar para vocês tirarem as próprias conclusões, tá bom? Do Catatal. E aí o professor Godard vai dizer, do mesmo modo que o Catatal do Paulo Leminski, na poesia e na literatura, tá, provocou essa quebra do padrão, essa quebra, essa destruição da própria linguagem, o livro do David Kopenawa e do Bruce Albert provoca também essa grande reviravolta decolonial, né? Que dá acesso aos danados da modernidade, à expressão escrita de uma memória onde a forma exclusivamente corporal, sonora e visual vai fazer parte. Ficavam de fora antes, mas agora elas fazem parte. Vejam só, a gente viu no slide anterior o poder da palavra escrita, né? Agora, esta palavra escrita também pode ter o seu poder utilizado por nós, que vivemos na América Latina, como é utilizada pelo David Kopenawa no livro A Queda do Céu, né? E ele próprio diz isso no início da obra. Eu escrevo isso porque vocês, uma gente e outra, não nos conhecem. E é importante que vocês nos conheçam. Por isso, eu permiti que as minhas palavras fossem gravadas em imagens no papel, né? Fossem escritas, de fato. Então, ele percebe o poder da palavra escrita nessa construção da memória e da história, tá? Isso é importante, saber utilizar as armas do adversário para vencer este próprio adversário, vejam só, né? O Antônio Bispo vai falar bastante disso no movimento contracolonial que ele promove, né? Você utiliza a linguagem, as ferramentas do colonizador para desconstruir o próprio colonizador. Isso é interessantíssimo. Por isso o livro é um ato de guerra, tá? Ele não é apenas um alarme que avisa assim, olha, a guerra está aí, tá, o fim do mundo, essa coisa toda. Não, ele é o próprio ato de guerra, que é uma guerra ontológica, como falava o Eduardo Viveiros de Castro, que é também um dos autores do nosso próximo encontro no livro Metafísicas Canibais, tá bom? Bom,
Então, ele já apresentava essa noção de uma guerra ontológica. De um lado, uma ontologia pautada no logos e na razão e no ser compreendido do ponto de vista da filosofia tradicional, né? Alinhado à imagem de Deus, do Deus judaico-cristão, tá? Do outro lado, as múltiplas possibilidades de ontologias, as múltiplas possibilidades ontológicas, né? Que são sempre, que eram, dentro da ciência, da filosofia, sempre tidas como não filosóficas, como ignoradas, né? Como não sabedoria, ou como não conhecimento, como indignas de qualquer tempo dedicado à sua compreensão, por exemplo. Então, isso já é uma guerra ontológica instaurada. O Eduardo Viveiros falou isso, olha, em 2014, numa conferência em Cambridge, chamada Who is Afraid of Ontological Wolf? Quem tem medo do lobo ontológico? Né? Olha só, fazendo aí uma alusão à imagem, né, do animal, do lobo do animal, que é muito forte na cultura dos indígenas estadunidenses, né? Essa coisa toda, mas que também que remete a essa questão do animal, do ancestral, enfim, tá? Bom, guerra ontológica, verdadeira guerra dos mundos, olha só que interessante. Encaminhada desde o fim da Idade Média, isto é, desde a invenção da Idade Média pelos modernos, na Europa e em todo lugar, pela igreja e pelos proprietários, contra os povos indígenas, os proletários, os loucos e as bruxas, as mulheres e seus estrangeiros. Entidades e objetos ativos e reativos, a partilha da matéria e do espírito, do humano e do não humano. Uma guerra que nunca acabou e que se confunde com a história do próprio império, do próprio movimento colonizador, hoje em dia, do movimento neoliberal, tá? Essa guerra que utiliza, por exemplo, a ideia de globalização como uma arma, né? Para as aculturações, né? Para a massificação dos mundos e destruição destes mundos também, tá? Bom, então essa filosofia que nós temos, ela é uma história de violência, é uma ontologia violenta, né? A filosofia europeia, olha, e o texto vai falando isso, é muito interessante, isso, claro, tirando do livro da Queda do Céu, porque isso está lá na Queda do Céu, tá? A filosofia europeia faz tão mal quanto os garimpeiros. Olha que interessante, né? Como? Um garimpeiro que vai lá, que destrói, que polui o rio, que envenena o rio, que mata, né? O Davi Copenau vai dizer, matam mulheres, matam crianças, mata todo mundo, tá? Não estão nem aí, tudo pela sede do ouro, pela sede do minério, né? Pela ganância, por essa gana consumista, enfim, por essa doença do consumo, tá? Os garimpeiros vão lá e fazem tudo isso. Mas os filósofos e a filosofia eurocentrada faz tão mal quanto os garimpeiros, porque há uma estrutura ontológica que a filosofia ergueu que justifica a ação dos garimpeiros. Tem que passar o trator mesmo. Lembram da frase durante a pandemia? Tem que passar o trator mesmo na mata, tem que ir para o rio, tem que passar o trator em tudo, tem que abrir o caminho para a boiada, né? Então, esse é o pensamento justificado pela ontologia e pela filosofia tradicional europeia. Por isso que é preciso desconstruir esta filosofia e, com ela, o ser humano, enquanto conceito único, tá? E aí passar a construir os conceitos de humanidade, como a gente fala bastante no nosso curso, né? O que significa estar ou fazer parte dessa categoria humana, ser humano, né? Percebe? E aí a gente pode, então, construir um novo caminho, no qual, inclusive, a gente nem precisa ser categorizado como humano, como o próprio Antônio Bispo diz, eu não sou humano, né? Nós, quilombolas, não somos seres humanos, nós somos diversais, nós somos seres cosmológicos. Olha, é uma outra categorização, tá? Bom, para encerrar esse artigo, né? O que seria uma ontologia desconstruída, né? E aí tem alguns trechos que o artigo vai trazendo com termos do próprio Davi Copenau, como esse aí, comedores de terra, né? Olha só, como esses comedores de terra, esses outros, como eles pensam? Isso é uma ontologia construída. Ao invés de nós, o professor da filosofia oriental, o professor francês, dizer
como os indígenas pensam, agora são os indígenas, no caso do livro A Queda do Céu, é Davi Copenaua, quem diz como nós, brancos, urbanos, da cidade, da Europa, filhos da Grécia, como nós pensamos, agimos, somos, né? Isso é a ontologia desconstruída, invertida. O olhar vira, muda. Como a gente viu no encontro passado, quando a gente entendeu que tanto Davi Copenaua quanto Bruce Albert viram antropólogos um do outro. Uma troca aí. Lembram disso que a gente viu no último encontro? Porque um fala o seu ponto de vista a partir do outro. E aqui o que importa é a voz e a fala e o olhar e a compreensão do Davi Copenaua. Né? Ó, como eles distinguem seus grandes homens. É preciso saber o que fazem seus homens de exceção, os homens raros, né, da nossa sociedade branca europeia, para compreender como os mineiros matam os outros homens. Não para vingar seus irmãos, pais e mães que acabam de morrer, mas por mercadorias e palavrões, ao modo que eles matam mesmo as mulheres e as crianças. Ainda um caso de apropriação e de acumulação de objetos, de palavras, de vestígios, brilhantes e espólios, de capitalização de tudo que fará pensar neles. Uma introspecção, um inventário feroz, monopolizante, de tudo que lhe diz respeito, virando, cavando, contaminando a terra, como eles fazem com seu próprio nada, para extrair um fragmento de ser. Olha só que curioso, né? Então, o autor aqui apresenta, se apropriando de termos e palavras do Davi Copenaua, um movimento que começa com a ação propriamente dita do garimpeiro, né? Mas que traz no seu fundo um fundamento ontológico, né? Essa ânsia de suprir o seu próprio vazio, o seu próprio nada. E esse nada que está posto exatamente porque a sociedade europeia, né, perdeu todas as suas raízes. Lembram do texto do último encontro, né? O desenraizamento. Então, sem raízes, percebem? Sem compreensão de relação cosmológica. Então, o nada é o que aparece. Então, a gente cava, vira, contamina a terra, faz de tudo, né, com o seu próprio nada para extrair qualquer fragmento de ser. Um transcendentalismo grosseiro, mas igualmente tão eficaz quanto aquele dos homens de letras. Quer dizer, paralelamente ilusório, um mesmo interesse por si. Então, tanto a ação do garimpeiro, quanto a ação do filósofo, do antropólogo, do cientista, né, são igualmente vazias, são ilusórias, né? Porque elas estão sempre voltadas para si, o interesse de si, a perpetuação da sua própria obra, por exemplo, né? Olha que interessante. E aí a ideia é, então, fazer uma ontologia do aqui e do agora, né? Uma ontologia aonde, e a gente vai ver agora melhor isso no livro da Neisa Teixeira, tá? Uma ontologia na qual o que importa não é o topos Uranus, a origem primeira do universo, aquilo que é o mais abstrato de tudo, que está no mais alto grau de elevação do raciocínio. Não é isso que importa. O que importa é o que está posto no aqui e agora, né? Olha só, ao contrário desse acúmulo frenético interminavelmente primitivo, porque imediatamente precavido contra ele, o grande homem Yanomami pensa sem escrever seu pensamento. Canta e dança sem registrar ou transcrever seu canto e sua dança. Com sua morte, seus objetos pessoais serão dispersos. Todo vestígio de sua existência é apagada, até o seu nome, que não será nunca mais pronunciado. É que, na realidade, o grande homem branco, nós, consagrou sua vida a fazer o luto de si próprio, construindo dia após dia um monumento à obra que fará pensar nele sem tristeza. Lembrem do termo do Heidegger. Nós somos um ser para a morte. Nós vivemos pensando na morte. Então, tudo que nós construímos volta-se para este nada que nos acossa o tempo todo, para esta morte, né? A vida do homem branco é pautada nessa construção do seu próprio mausoléu, né? Para a sua memória, para a sua eternização e coisas assim. Então,
neste processo de viver sempre à frente, lançado sempre à frente, a gente não vive o aqui e agora, né? A ontologia que o Davi Copenau apresenta é uma ontologia na qual a morte nem aparece, ainda que ela seja uma realidade. Ela não aparece porque o que importa é o que se faz no aqui e no agora, né? E aí nós temos, né, essa frase do autor que eu botei, ó, o que a queda do céu faz é realizar o que antropólogos e filósofos apenas planejavam. E aí nós temos, né, na antropologia, o Roy Wagner, o próprio Eduardo Viveiros de Castro, e na filosofia, o Bruno Latour, para citar um dos contemporâneos, né? Então, nós temos esse conceito de antropologia invertida, nós temos o conceito do Eduardo Viveiros de retroantropologia, e nós temos o conceito do Bruno Latour de antropologia simétrica, né? E aí o artigo vai falar de antropologia do cargo, de outras também, né? Mas tem só esses três aí. Percebem? Eles apresentavam, esses autores, esses cientistas, filósofos, vou botar para carregar o computador aqui, gente. Esses cientistas e filósofos, eles apresentavam essa possibilidade, mas eles não tinham como fazer acontecer esta antropologia invertida, esta retroantropologia ou essa antropologia simétrica. Por quê? Porque eles não são povo indígena, por exemplo, né? Eles são povo europeu ou, no caso do Eduardo Viveiros, brasileiro, mas com uma tradição europeia viva nas costas. A ciência, ela é eurocentrada. Então, ele é um cientista da antropologia. Então, eles não têm como fazer, de fato, isso que eles planejavam. Mas o Davi Copenaua o faz, porque ele tem, né, o lugar de fala, podemos dizer assim, tá? A contribuição mais significativa dessa retroantropologia, né, seria uma reforma completa do estatuto ontológico e do objeto industrial. Então, isso que importa para nós, tá? Agora, neste momento do nosso curso, uma reforma completa do estatuto ontológico, que veio a ser indistintamente objetivo e subjetivo, natural e cultural, técnico e mágico. O ontologista europeu, preocupado em melhor apresentar e promover a metafísica de seus engenheiros, poderia assim se apoiar sobre a representação e a adaptação de seu pensamento, que os outros povos propõem a eles próprios. Então, o que a gente pretende neste momento, neste módulo, é se apoiar de forma muito sustentada, claro, né, numa ontologia que não é apenas europeia, tá? Que é uma ontologia na qual a gente vai construir unindo as várias ontologias possíveis e imagináveis. Daí a leitura do próximo livro que a gente vai começar agora, tá bom? E aí o artigo encerra com falando sobre os comentários que o Davi Copenaua faz das suas visitas, né, a Paris, principalmente. Então, botei aí, ó, Davi Copenaua diante da Torre Eiffel. O mundo, e o que ele percebe ali, né? Logo de cara, ele percebe que aquela obra, a Torre Eiffel, parece muito com uma casa de espíritos, né? Quando eles tomam o chá, fazem os rituais e visitam o mundo dos espíritos e tudo mais, os xamãs, no caso do Davi Copenaua, né? E ele vê os espíritos dançando nas suas casas e tal. Ele diz que a Torre Eiffel é muito parecida com aquilo, né? E ele fica meio petrificado, porque aquela casa de espíritos está morta, está silenciada. Ela é toda de metal reluzente e tudo mais. Então, e ela mostra, e aí ele diz que parece um espelho invertido, parece um espelho morto, apagado, né? Daquilo ali. Por quê? Porque o homem branco não possui xamãs para fazer essa ligação. A gente vai falar já disso no livro da Neisa Teixeira. Então, eles não conseguem este elo tocar lá, mas de alguma forma a obra aparece, que é a Torre Eiffel. E ela é um vestígio deste mundo da técnica, né? Este mundo que é puramente lógico e racional, tá? Que apresenta, então, uma vida sem vida, porque é desenraizada, lembram dos conceitos, né? Então, qual é ou qual será esta nova ontologia? E por que a construir, né? Então, essas perguntas são importantes e a gente tem que tentar responder, tá? Não somente eu, todos nós e todas nós, né? Ao longo
da discussão depois, da próximo encontro. A ideia é a gente tentar pensar e construir qual é esta nova antropologia, tá? E aí agora vamos para o texto Para Quem ou Para Além de Nós Mesmos, da Neisa Teixeira, que é uma indígena dessana, né, que fica nos povos espalhados pelo Alto Rio Negro, né, que é este livro aqui, que vocês leram a quarta parte. Antes da gente chegar na quarta parte, eu trouxe os trechos da introdução do livro para situar um pouco, porque vocês não tiveram acesso à introdução, tiveram acesso direto à quarta parte, né, que é aquele que ela vai fazer comentários sobre 4 espécies de pessoas, né, de seres humanos, que é o poeta, o filósofo, o vidente e o pajé, ou o xamã, tá? Claro que o texto, quem leu pode ver que ela foca muito mais no poeta e no pajé, né? O vidente fala bem pouco, e do filósofo um pouco mais do que do vidente, mas a ideia que ela deixa apresenta muito bem o que ela se propõe, que é mostrar que é possível uma compreensão filosófica, e daí o ponto, por isso essa leitura deste texto, uma compreensão filosófica e aí ontológica, que não é nem apenas europeia, nem apenas indígena, mas que pode ser, né, tanto tradicional, ontologia, filosofia fundamental, quanto filosofia desconstruída, ontologia decolonial. E isso dá origem a uma nova coisa, uma filosofia nossa, nova, própria, que é o objetivo da filosofia ambiental, tá? Aqui no nosso curso, tá certo? Feita por nós. E é o que ela faz ao longo do livro, vocês puderam, né, ter um gostinho neste capítulo, como ela vai trazendo a mitologia grega, misturando com a mitologia dessana, com a mitologia tupinambá, né, e outras, e ela vai unindo tudo isso e tirando algo novo daí. Tá? Então, esse é um movimento interessante nessa transdisciplinaridade que a gente se propõe em filosofia ambiental, tá bom? Então, olha só, eu trouxe alguns trechinhos, é bem rápido. O que interessa, da introdução, tá? Logo no início ela diz, o que interessa para ela não é o retorno à origem da filosofia, tá? Como faz o Vernant, por exemplo, né? Não é isso que interessa, ela não quer fazer história da filosofia. O que interessa para ela é um retorno ao momento em que os gregos, os egípcios, os mesopotâmicos orientavam suas vidas por um paradigma contrário ao do pensamento racional. Então, vejam só, o que interessa para ela é o elemento que ultrapassa a própria filosofia, o elemento que ultrapassa a razão e a lógica, né? Que é o que ela vai chamar de mítico poético, tá bom? O objetivo do livro de Neisa, desculpa, tá escrito errado, tá? De Neisa Teixeira abre aspas, os povos que ainda vivem o mito vivo, tá? Olha que interessante. E aí ela vai dizer que os gregos, na origem da filosofia, principalmente os pré-socráticos, viviam o mito vivo ainda, tá? E que aos poucos eles foram perdendo este contato. O Heidegger vai dizer que aí é marcado o momento inicial do processo de esquecimento do ser. Olha só, quando a gente perde esta linha que conecta-nos com o ser, para o Heidegger, tá? Na ontologia dele. Para a Neisa Teixeira, este é o momento em que a gente perde o acesso ao mundo dos deuses, ao mundo dos mitos, né? A um mundo que não é racionalizável, tá? Olha o que ela diz aí na introdução também. Um momento favorável, esse agora, neste momento, este nosso momento atual, tá? Tempo presente, com a obra dela, né? Este é um momento favorável para conhecermos os homens que constituem as sociedades que ainda vivem o mito vivo e que possuem uma ontologia original. Trata-se de compreender como eles pensam a si mesmos, como compreendem o lugar que ocupam no cosmo, como veem o mundo e como concebem o outro, tá? Então, aqui, ó, percebam, diferente do movimento do Davi Copenau, que é uma ontologia que é feita a partir de si mesmo e do aqui e agora, aqui ela propõe uma ontologia mais tradicional, né, de direcionarmos-nos para lá,
mas ouvindo a voz, tá? Desses daí. Então, ela vai tentando unir a ontologia tradicional com a ontologia desconstruída do Davi Copenau, podemos dizer assim, tá? Bom, aí ela vai citar na introdução ainda que os indígenas vão vivendo um longo e lento processo de morte ou de resistência constante à morte, né, ao longo desses 500 anos de invasão portuguesa, né, e europeia nas terras brasileiras, tá? Então, e aí eu botei entre aspas aí a necropolítica como cosmocídio, né, ou epistemicídio, se vocês quiserem. A gente vai falar de necropolítica lá na frente no curso, já disse para vocês. Olha o que ela escreve aí, ó. Sobre todos os aspectos, o maior esforço que se fez até hoje na ciência e na filosofia, tá? Foi o de extirpar da história os que não são batizados como seus filhos, filhos da história, né? Quem não é filho da história? Quem não está posto na linha histórica, que é a única aceita, né? Que é a linha europeia, a linha do judaísmo, do cristianismo, por exemplo. Quem está fora dessa linha da história é bárbaro, é selvagem, é povo sem alma, sem história, sem Deus, sem lei, né? E tudo mais. Bom, em uma tentativa de ver nela o desenrolar de um processo unitário, ascendente, cujo centro irradiador é a Europa Ocidental. Por conta dessa visão, não houve interesse em olhar-se para o outro e em aprender com ele o que faz melhor do que nós. Olha, isso interessa para nós aqui em filosofia ambiental, por isso que eu fiz questão de colocar essa citação. Vejam só, o que é que este outro faz melhor do que nós, cientistas, filósofos, fundados na tradição da filosofia eurocentrada, né, lógica e racional? Ela diz com todas as palavras aí, ó, vejam só, o que eles fazem melhor do que nós? Por exemplo, assumir uma postura diferente no mundo, isentando-se da ânsia consumista e individualista, o que resulta em uma atitude propiciadora de uma consciência ecológica, que poderá preservar a natureza por milênios, ou, tão importante quanto, tá? Uma vida comunitária, na qual não há lugar para o individualismo e onde o homem e o ambiente poderão ter novas oportunidades. Vou verificar quem está tentando entrar, tá? Obrigado por avisar. Deixa eu autorizar aqui. De fila. Não. Uai. Não apareceu aqui para mim. Deve ter saído a solicitação. Mas se solicitarem, eu já vou verificar. Vou ficar de olho aqui, tá? Bom, vamos seguir, então. Viram como é importante isso daí? Então, uma nova ontologia é o nosso objetivo para que a gente possa o quê? Construir esse ethos ambiental, né? Compreender, desconstruir essa ânsia consumista, esse individualismo, romper com as amarras do sistema neoliberal, por exemplo, com a mercadocracia global e construir um futuro, né? Enfim, ou pelo menos sair da frente e deixar o futuro acontecer, como a gente tem discutido bastante depois desse momento, né, de explicação do texto. Bom, então, o que seria essa ontologia dos povos que vivem o mito vivo? Ainda na introdução do texto. No que diz respeito à ontologia, podemos dizer que as suas raízes estão em outro lugar. Por isso, tudo pode recomeçar infinitas vezes. Mas, apesar da existência desse modelo, tudo faz parte deste mundo, por isso é real. Daí a atualização constante por meio do ritual. Vejam a diferença fundamental dessa ontologia do mito vivo, que é a ontologia do aqui e agora, do Davi Copenau, tá? Para a ontologia da filosofia tradicional. Aqui, tudo é real. A noção de realidade não é apenas um conceito, tá? Faz-se ontologia do que acontece no aqui e agora, não do que está posto no âmbito fora da realidade, que seria o âmbito do ser, né? A possibilidade de existência das coisas, mas uma ontologia feita das coisas elas mesmas. Percebem como é diferente? E aí, tem mais alguns slides, né?
sobre o 4º capítulo, que foi o que vocês leram. O poeta, o filósofo, o vidente e o pajé, ou xamã, tá bom? Bom, ela já apresenta já de cara essa crítica ao cristianismo, tá? E a gente falou disso também no nosso debate, depois do último encontro, né? Esse cristianismo apresentado aqui é exatamente o cristianismo institucionalizado, esse que detém o poder durante longos períodos da história, durante 15, 16 séculos, ou até hoje, se quiserem, né? Poderes epistemológicos, poderes ontológicos, enfim, tá? E ela vai tecer críticas a esse modelo, porque é este modelo que impede a percepção das outras ontologias possíveis. Tá? Uma vez que a ontologia tradicional, firmada neste modelo judaico-cristão, é uma filosofia onde existe um único Deus, né? Que se iguala ao ser. Vejam só. A força da qual provém todas as coisas. E isso é absolutamente contrário, né? E antagônico com as ontologias politeístas, por exemplo, né? Que é o caso que ela vai apresentar da ontologia originária da Grécia, politeísta, e ameríndias, como ela chama, dos indígenas nossos da América Latina, tá? Então, o que ela escreve aí? Vejam só. Nós podemos aqui falar de uma harmonia que se estende desde o universo humano até o universo dos outros animais, dos vegetais, dos elementos inorgânicos. Deixa eu ver quem está querendo participar. Agora eu vi. Pronto, permitiu, Fred. Dos astros, tá? Desse modo, trata-se de uma unidade. E uma unidade, o cosmos é uma unidade. E não das coleções de antagonismos que divisamos no cristianismo, o ser, o nada, o bem e o mal, tá certo? O ente e o ser, vejam só, né? Então, essas dualidades, o necessário e o possível, na qual se constrói a filosofia. Então, numa ontologia do aqui e agora, trata-se de uma unidade, aonde as coisas particulares vão ser compreendidas a partir de si mesmas e não como elementos antagônicos, corpo e alma, por exemplo, né? Bom, a começar pelo antagonismo maior e mais perigoso, o que dissocia alma e corpo, criando entidades à parte, uma privilegiada e outra, tá? Mais uma pessoa querendo participar. Permitido. Pronto. Rapidinho, gente, vocês já vão? Tá? Então vão. Só me despedir do meu filho aqui, que ele já vai. Vai viajar agora. Vem cá, Dudu. Vamos, filho, que eu tô gravando a aula. Boa viagem, tá, meu amor? Boa viagem. A coisa liga, tá bom? Aproveite, não esqueça nada. Bora. Voltando. Então, essa separação primeira de corpo e alma, que começa lá na Grécia, com as discussões de Platão, né? O que é a alma? A alma é imortal? Não é imortal? Toda essa discussão começa lá, tá? E depois vai sendo ampliada, e depois vai sendo apropriada na Idade Média, no início ali da patrística, né? Os padres da igreja, enfim, e vai construir a ontologia tradicional da filosofia. Vejam como é importante. Por isso que ela coloca que é o antagonismo mais perigoso, né? Que vai apresentar isso, as categorias privilegiadas e as desprivilegiadas, que por fim desembocam na teoria da salvação do indivíduo, um dos pilares do cristianismo e uma ideia inconciliável com o politeísmo. Essa dissociação, iniciada na Grécia Antiga, juntamente com a imposição do pensamento lógico, foi ampliada pelo cristianismo, tá? E aí ela vai falar do mítico poético, que é onde ela começa, de fato, a apresentar o papel do poeta, lá na Grécia, tá? O papel do pajé ou do xamã, né, nas sociedades ameríndias, tá? Alguém quer falar? Fique à vontade, tá? Tem alguém querendo entrar? Não. Fique à vontade para falar. Bom, o mítico poético seria exatamente essa abertura para aquilo. Esse trecho não vou ler tudo, porque vocês já leram, tá? Tá só aí para vocês lembrarem do trecho que vocês leram lá. Então, essa abertura para aquilo que ultrapassa o que é racionalizável. Ou,
se quiserem, o que é perceptível pelos nossos 5 órgãos dos sentidos, né? Então, no universo pleno de deuses, tudo é vivo. No mundo grego e no mundo ameríndio, tudo é vivo. Assim, o humano é vivo, a folha, a árvore, a pedra, o rio, a montanha, a nuvem, o céu, a água, os astros, as estrelas, tudo possui vida e força de vida. Força vital. Ânima, como ela vai dizer no texto, né? Ela vai citar também que os cultos e os rituais são realizados para qualquer elemento da natureza ou para celebrar a passagem na vida de alguém, né? Tudo isso é digno de celebração, de festejo, né? De um rito, de um culto, percebe? Então, este mundo mítico poético é um mundo puro e pleno de vida. E é muito diferente. Te amo, meu filho. É um mundo muito diferente do mundo técnico ocidental, né? Que é um mundo positivista, podemos dizer, que rompe com a magia, com a metafísica, com os elementos, né, da fé, da transcendentalidade, de como vocês queiram nomear, da espiritualidade de um modo geral, e se fixa na lógica e na razão. Vejam só, né? Então, este mundo técnico, ele é um mundo seco, duro. Ele é um mundo desértico. É um mundo desenraizado. É um mundo pobre. É um mundo triste, né? É um mundo sem vida, como a gente viu, né, no Davi Copenau, uma vida sem vida, tá? Não há um outro ponto importante, que é o que essa citação está falando aí do indivíduo, né? Neste mundo, não há um lugar central para o indivíduo, muito diferente do nosso, né? Aonde o tornar-se si mesmo, aonde o ser um eu, aonde o processo de individualização é a coisa mais importante. Lembrem, Sócrates tem 2 frases muito importantes. Quais são elas? Só sei que nada sei, a mais famosa, enfim. Mas qual é a outra? Conhece-te a ti mesmo, que ele pega de empréstimo lá da escrita no topo da construção lá do Oráculo de Delfos, onde começa a trajetória filosófica de Sócrates. Tem o texto, uma frase que tem esse pedaço lá e ele repete esse pedaço. Conhece-te a ti mesmo. Olha, aí começa a se afundar o indivíduo. Essa pessoalidade, né, que vai ganhando cada vez mais força na história da filosofia. Lembre do momento cartesiano. Penso, logo existo. Eu, a minha existência, Descartes, tá? É a única coisa certa e indubitável. A única coisa da qual jamais posso duvidar é que eu estou duvidando. Se eu estou duvidando, eu existo. Então, eu existo. Deus pode não existir, o outro pode não existir, o mundo pode não existir, mas eu existo. Então, essa centralização do indivíduo, ela só é possível em uma ontologia que criou estas categorias e separou de forma absoluta, por um abismo imenso, o eu, a pessoa, o ser humano, do mundo, do cosmos, da natureza, né? Então, a ideia é a gente tampar esse abismo. Ou construir pontes, se quiserem, para que a gente possa atravessar. Ou esquecer este abismo. Ou pular nesse abismo. Sei lá, cada ontologia vai pensar um caminho diferente, né? Mas a ideia fundamental é a gente reconectar o humano com a natureza, com o cosmos, por meio desta desconstrução desta noção de ser humano. Tá bom? Olha só. Então, alguns tópicos que não fazem sentido nessa ontologia mítico-poética, tá? Separação entre alma e corpo, salvação da alma, relação direta com Deus, Deus pessoal, um reino fora do mundo, e etc, etc, etc. Tá? Isso tudo não são conceitos, categorias que não fazem sentido nesta ontologia mítico-poética, porque só são possíveis em uma ontologia que separou em absoluto a realidade, o racional e lógico, daquilo que é espiritual e transcendental. Vejam só. Em uma ontologia mítico-poética, ou uma ontologia do aqui e agora,
para usar a expressão que vem da obra da Queda do Céu, né? Uma ontologia do aqui e agora, a gente não separa o humano da natureza, do animal, do vegetal, do mineral, do cosmo, da estrela, do astro. Tudo é uma unidade, né? Tem uma música belíssima, eu vou enviar para vocês também, né, de um compositor nosso paraense, chamado Nilson Chaves, os conterrâneos, né, meu aqui já devem conhecer. Ela era do início dos anos 2000, chama-se Gaia, e está inclusive no álbum dele chamado Gaia. Eu vou mandar a letra depois para vocês, tá? Eu não botei aqui para não ficar muito grande o slide, mas eu mando a letra. E ele diz na música exatamente isso, né? Olha, a pedra canta, a folha fala, o raio vê, né? E aí tudo é o mesmo ser. Tá? E o refrão é Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia, Gaia, né? Tudo está vivo. Então, essa é a ontologia da unidade, na qual tudo faz parte do cosmos. Nessa ontologia, não há espaço para uma separação entre o humano e o divino, por exemplo, porque Deus está no próprio humano, já que tudo é uma única unidade. A gente falou um pouco disso, né? A nossa querida colega Koala falou isso para nós, né? Na discussão que a gente fez depois da última aula. Então, essa é uma ontologia mítico-poética, tá bom? Ainda, percebo, tá? Não estou dizendo que não tem divisões, não tem categoria. Claro que tem divisões e categorias, indexações, também numa ontologia mítico-poética, numa ontologia do aqui e agora. Claro que tem. Existem categorizações. Só que o ponto de partida é o ponto de partida da unidade, né? Enquanto que o ponto de partida da ontologia tradicional, filosófica, é a separação, é a diferença fundamental, a diferença ontológica que o Heidegger vai nomear, né? A diferença entre ser e ente, né? Entre aquilo que possibilita a existência das coisas e as coisas elas mesmas. Então, essa diferença ontológica apontada por Heidegger é o abismo, né? Que não existe nas ontologias mítico-poéticas, nas ontologias do aqui e agora, ou nas ontologias africanas, orientais. Aí tem várias outras possibilidades ontológicas que não são apenas a única europeia. Então, nessas outras possibilidades, o ponto de partida não é a diferença ontológica. Por quê? Porque não existe diferença ontológica. Não existe diferença ontológica entre o ser humano que existe e uma ideia de ser humano, porque não existe essa ideia. Existe apenas o humano existente, né? Ou o animal existente, ou a pedra, ou a montanha. Daí a ontologia do aqui e agora. Percebem? Então, é um movimento diferente que se faz. Aí temos uma tarefa difícil, né? Que é saber o que fazer com isso. Não existe um único caminho. Claro que nós podemos construir um conhecimento em filosofia ambiental pautado na ontologia tradicional. Claro, nós vamos ter um encontro que é só Heidegger, por exemplo, né? Construção de conhecimento filosófico relacionado ao ambiente a partir da filosofia tradicional. Nós podemos fazer também a construção de conhecimento do ponto de vista da ontologia indígena, por exemplo, do aqui e agora, ou mítico-poética também. E nós podemos fazer a junção das duas coisas, que é o que tenta a Neisa Teixeira. Então, como eu disse para vocês desde o primeiro encontro, as possibilidades estão sempre abertas para nós em filosofia ambiental. Essas possibilidades vão desde a revolução até a salvação do capital, os dois extremos, né? E todos os polos intermediários entre esses dois extremos aí. Cada um de nós vai ver por que caminho seguir, tá bom? Então, o nosso objetivo no curso não é jamais apontar um único direcionamento. Pelo contrário, é abrir cada vez mais os caminhos, tá? Bom, agora sobre o poeta. Olha o que ela vai dizer sobre o poeta. O poeta testemunha os feitos dos deuses, as origens, pela inspiração. E aí esse trecho do poeta pode muito bem servir para o vidente, né? O vidente, gente, pode ser entendido também como profeta, né? Vamos pensar aqui, dentro da tradição judaico-cristã, nós temos muitos profetas anunciando o Messias, depois anunciando o fim do mundo, Apocalipse, essa coisa toda. Então, o vidente é aquele que consegue enxergar algo lá na frente. Então, e pode servir também para o filósofo, que
por meio de uma compreensão filosófica, antecipa o futuro, né? Na sua própria filosofia. Né? Então, não há ele não é um vidente, ele é um filósofo. Tem um trecho do Nietzsche que eu sempre esqueço qual é o aforismo, mas eu acho que está na Gaia Ciência, aonde ele diz com todas as letras que se não tomarmos cuidado, né, a cultura e o conhecimento alemão pode provocar uma grande barbaridade muito em breve. Então, menos de 100 anos depois que Nietzsche escreveu isso, nós tivemos o Holocausto, né? Então vai dizer, Nietzsche previu, Nietzsche era vidente? Não, ele era filósofo, tá? E serve também para o pajé ou para o xamã. Então, essa citação serve para os para as 4 pessoas que ela apresenta no texto, né? Para essas quatro qualidades de gente, 4 qualidades de pessoas, né? Que é o poeta, o filósofo, o vidente e o pajé, ou xamã. Por quê? Porque cada um deles, à sua maneira, vai ter acesso a esta abertura fundamental, que é a abertura ontológica. Claro, vejam, ela não está falando do filósofo tradicional, tá, gente? Esse que se aprisionou na técnica, na razão, na lógica. Ela não está falando desse filósofo. Tanto que ela não cita os filósofos tradicionais. Ela cita Nietzsche, que não era um filósofo tradicional, né? Ela cita o próprio Heidegger, que apesar de estar na filosofia tradicional, buscava um caminho de abertura para além dela, ainda que ele não tenha achado de todo esse caminho, né? Para uns, para outros sim. Aí não convém entrar nos méritos, né? Senão os heideggerianos vêm brigar com a gente, né? Que achou, que não achou, enfim, isso não importa. Então, ela cita estes autores da filosofia que tentam ir para além da lógica e da razão, tá? Mas olha o que ela diz aí. O poeta, ele não ouviu dizer isso que é comum aos homens simples. Ele assistiu, ele testemunhou, e por isso pode falar com propriedade, com veracidade, sobre o que se passou no mundo divino. O pajé faz isso também, né? Ou o xamã, né? Então, ele tem acesso ao mundo dos espíritos. Ele escuta os ancestrais. Então, ele pode falar com veracidade e propriedade do que se passou. Daí o seu prestígio e o seu privilégio em todos os lugares onde narrava os mitos. O filósofo também tem esse privilégio, né? Porque ele também viu, ele também presenciou, só que ele não viu com os sentidos. Ele compreendeu na sua construção filosofante, né? Tá? E o vidente da mesma forma, ele de alguma forma viu, né? Ou anteviu, ou previu, né? Bom, daí a aura que o protegiu distinguia. Como ele recebe sua inspiração das musas, no caso do poeta, ele pode falar do presente, do passado e do futuro. Tá? Lembra no nosso primeiro encontro, quando a gente apresentou a diferença entre o prognóstico e a profecia e o projeto, e disse a filosofia ambiental busca ser uma construção de conhecimento projetante. A gente vai buscar o projeto, tá? O que a gente quis dizer quando a gente disse isso? Né? Que nós não vamos falar do presente, do passado e do futuro por meio de profecias, nem por meio de prognósticos, porque isso não é o lugar da filosofia. A filosofia não faz profecias. Quem faz profecias, no caso aqui, usando essas 4 pessoas, né, são os videntes e os xamãs, os pajés, os profetas, né? Quem faz prognóstico são os cientistas, né? E tudo mais, tá? O filósofo faz projetos, mas por meio do projeto ele fala do passado, do presente e do futuro, tá bom? Bom, aí ela vai ter um trecho que vocês leram, né? Então, só para lembrar o texto, né, para a gente discutir já, onde ela vai apontar que o Demócrito fazia uma diferença. Ele afirmava, no caso, que os animais irracionais, os sábios e os deuses possuíam um sexto sentido, né? E aí ele vai dizer que o dos animais é o instinto, né? Que nós também temos, enfim, mas ele não tocava nesse assunto. E os sábios, ele vai dizer, onde ele põe os filósofos, os poetas e os videntes, tá? Eles também possuem esse sexto sentido. Nos poetas e nos videntes é a inspiração, seja ela uma inspiração artística ou uma inspiração transcendental.
E nos filósofos, ele vai dizer que é isso que ele vai nomear de sabedoria autêntica, que permite, que também não deixa de ser uma inspiração, tá, gente? Ou uma intuição, tá bom? Este sexto sentido não é comum a todas as pessoas e só atua quando todos os demais sentidos são insuficientes ou falham, tá? Aí, é claro, é uma fala dela, tá? Lembrando Demócrito, mas que pode ser discordada, a gente pode ter críticas, enfim, né? Ou não, depende de cada um e cada um de nós, tá bom? Essa ideia de que nem todas as pessoas podem desenvolver um sexto sentido é óbvio que numa cultura indígena, né, na tribo, na etnia, enfim, no povo, nem todo mundo pode ser pajé, né? Assim como na sociedade, nem todo mundo pode ser filósofo. Mas será que nem todo mundo pode ser filósofo? Que nem todo mundo pode ser pajé? Que nem todo mundo pode ser poeta? Que nem todo mundo pode ser vidente? Mas essa é uma discussão que não é mais ontológica, tá, gente? É uma discussão que já é antropológica, que já é epistemológica, e a gente vai fazer ela nos encontros lá para frente, porque é uma discussão sobre os determinismos, né, sociais, genéticos, ontológicos, inclusive, né, históricos, tá? O que determina o que cada um de nós é ou deixa de ser. A cultura determina, a história determina, né, a psique determina, a genética determina. Essa é uma outra discussão que a gente vai fazer lá para frente, tá bom? Quando a gente estiver construindo a epistemologia da filosofia ambiental. Mas já deixo no ar aqui essa questão e depois na discussão a gente vai cada um fala do seu ponto de vista, né? Será que nem todo mundo pode ser filósofo? Será que nem todo mundo pode ser poeta? Nem todo mundo pode ser vidente? Nem todo mundo pode ser xamã, pajé, tá? A gente discute isso depois. Bom, então é isso. O poeta, o filósofo, o vidente e o pajé, ou o xamã, né? São 4 tipos de existência, 4 modos de ser no mundo, e todos eles, cada um à sua maneira, estão abertos para o que está além e aquém de nós, que é o que dá nome ao livro, tá? Para quem, para além, ou para além de nós. Eles estão abertos para quê, gente? Eles estão abertos para essa percepção do mundo, que é também uma antecipação do mundo, que é também uma criação do mundo. É abertura, vou usar um termo heideggeriano, né, aí. É abertura para o acontecimento fundamental, que é o acontecimento do ser, no aqui e agora, tá? E isso que eu acabei de pôr aqui do ladinho, nessas 4 frases, 5 frases, né, 4, né? É a ontologia fundamental, tradicional da filosofia. Viram só como a gente pode tentar unir a ontologia do aqui e agora com a ontologia fundamental tradicional, né? Então, essa abertura de mundo, a gente vai falar mais dela quando chegar no Heidegger, né? Importa muito para nós. Por quê? Porque por meio dela nós criamos o mundo, tá? Nós podemos criar os mundos, né? Perceber, antecipar e criar os mundos. Bom, aí ela vai dizer que o pajé, o xamã, né? Ele pode viajar ao mundo dos espíritos, ele pode realizar curas, espantar os maus espíritos, ditar as suas profecias, resolver os problemas da tribo, aconselhar o que é melhor para o seu povo. Por que ele pode fazer isso? Porque ele provém, né, de um mundo ontológico onde o que está valendo não é a razão, tá? Ó, o que está em jogo é a força de uma ordem que não tem nenhum compromisso com a racionalidade. Claro, esse nenhum aí pode ser um exagero, dependendo de certos pontos de vista. Mas, no geral, é isso. Nenhum compromisso com a lógica e com a razão. Porque o que importa não é a lógica e a razão. São outras formas de estar e existir no mundo que são importantes. Se quiserem, são as formas da espiritualidade. A espacialidade, a temporalidade, né? São muito mais importantes aqui, tá? Busca o que o mais recôndito do humano pode encobrir e pôr a descoberto ao final de uma viagem visionária de cura e de promessa, tá? E aí vocês podem ler, depois já leram, né? Esse é o final do texto dela, tá bom? Né? Essa ideia de que o pajé ele pode, por meio de forças que ultrapassam a racionalidade, encontrar esses caminhos
que a própria razão não pode encontrar. Quem lê o texto, ela vai narrar, ela vai trazer exemplos, né? Tem exemplos da etnia Gavião, né? O pajé deles lá, que eu esqueci o nome agora, né? A Lama, eu acho, a Lama, né? Como ele era um pastor, né? E aí ele tentou proibir um monte de coisa dos ritos, da tribo e tudo mais. E aí, de repente, ele encontra o porco do mato, o pai da mata, e aí ele cai uma doença, e a medicina não consegue curar, e ele some na mata, e depois ele volta como pajé, né? E conta tudo o que aconteceu com ele, que visitou o mundo dos espíritos, viu os ancestrais, enfim, né? Então, essa força não é racional, porque isso não pode ser explicado pela ciência, pela lógica, pela razão, tá? E aí, retomamos com esta citação aquilo que a gente discutiu no final do último encontro sobre a ciência, né? A ciência dura, a ciência positivista e as novas possibilidades científicas da contemporaneidade, como a gente citou a ontopsicologia, por exemplo, né? A física quântica, né? Essas possibilidades, essas aberturas para a produção de conhecimento científico, porque metodológico, sério, rigoroso, radical, tá? Então, científico, mas não positivista, né? Então, um conhecimento científico que permite, né, que o misterioso, o enigmático, faça parte do processo experimental, por exemplo, né? E aí nós vemos, por exemplo, experiência com música para as plantas, né? A gente tem um texto sobre isso lá para frente, tá? Mas são essas outras possibilidades da ciência, tá bom? Isso tudo, né? Aqui é outro termo heideggeriano, faz parte do jogo do encobrimento e do desencobrimento, tá bom? É o nosso último slide, tá? Do mesmo modo que o mito, que a profecia, que a prece, a poesia é uma expressão própria à palavra, que revela imagens. E, como a palavra é sempre um desafio, ficamos sempre por tentar apreendê-la, como se ela fosse uma musa de mil faces, ou uma sereia que nos espreita, nos encanta, nos seduz e se afasta, não nos dando a oportunidade de desvendar os seus mistérios. Tá? E aí ela encerra este quarto capítulo com esta citação, né? Nos remetendo novamente ao poder da palavra. Tá? Lembra, a palavra escrita que a gente viu no primeiro artigo, que é a palavra oralizada, né? Nas culturas ameríndias, né? Nas ontologias do aqui e agora, né? Mas que tem o seu poder sempre, tá? Mas não pode ser palavra como logos no sentido grego, tá? Ela tem que ser, ou se quiserem, tem que ser palavra como logos no seu sentido originário, não no sentido subvertido de logos posterior, né, a Sócrates, por exemplo, né? Então veja aí, ó, a palavra dos pajés ou xamãs não flui como dos poetas gregos, né? Porque tem a ausência da escrita. Então ela não flui, né, pelo mundo, né, e pelos séculos, porque hoje em dia todo mundo ainda pode ler a Ilíada, a Odisseia, né, a Teogonia, enfim, né? Como ela é oral, ela é ouvida, depois ela é repetida e ouvida de novo. É preciso sempre que alguém esteja repetindo ela. Mas nem por isso ela deixa de ser potente, viva e verdadeira, porque ela é palavra no sentido do logos criador, tá? Mas nós temos ainda muito que refletir sobre a forma da palavra, logos, linguagem, criação de mundos, na elaboração da ontologia da filosofia ambiental. Então, foi o que eu disse para vocês. O logos, na sua origem, né, a palavra logos, ela está ligada a isso, a força engendradora de mundo, tá? Ou, se quiserem, palavra criadora de mundo. Não à toa, na mitologia judaico-cristã, o mundo se faz pela palavra, tá? Deus disse, haja luz, Deus disse, haja, né, sol, divisão de água, não sei qual é a ordem, mas pela palavra cria-se o mundo, tá? Então, logos como força engendradora. Isso é o que nós temos também nas ontologias mítico-poéticas, nas ontologias do aqui e agora. Uma palavra que é logos originário, que ao longo da história da filosofia foi se perdendo, né? E foi se transformando em pensamento, conceito,
linguagem, vejam só, que são categorizações que vão tirando a força do logos criador, né? Então, a nossa ideia, né, é uma possibilidade, né, nessa reconstrução da ontologia, tá? É a gente pensar o logos como força criadora. E uma força criadora que não é privilégio de nós, seres humanos, apenas, tá? Vimos no último texto, né, a floresta poliglota, tá? Lembram do Bruce Albert? Então, uma palavra que é logos criador, que também é dos pássaros, que também é do rio, que também é do vento, da montanha, tá? Daí a necessidade de desconstrução do ser humano, que era o tema, que é o tema deste nosso encontro. Eu vou encerrar a gravação por aqui, e aí a gente inicia o nosso debate, nossa discussão. A gente, olha, acabei passando de novo o tempo, me perdoe, mas foi um pouco menos. Nós temos ainda 50 minutos aí, 40, 50 minutos para debater. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação, mas quem já quiser pode falar, pode ficar à vontade.